pode. Fica reto, gente. Daqui a pouco eu tô assim já. Ficar olhando pro moço lá, moço, faz assim, ó, pra mim. Olha lá, ele tá... Beleza. Fica com vocês. Beleza. Ai, tá bom. Olá pessoal, como você está? Espero que esteja bem. Hoje estamos aqui para um MesaCast sobre a nossa pós em Microbiologia Avançada. A gente tem aqui como convidados o professor José, a professora Suzana e eu, professor Lucas, que sou professor do Centro Universitário Dom Bosco e coordeno a nossa pós-graduação em Microbiologia Avançada. Então a gente trouxe eles aqui para a gente ter uma conversa hoje sobre um tema um tanto quanto polêmico, mas extremamente importante na área da microbiologia, que são as vacinas. Então, professor José e professora Suzana, vamos bater um papo sobre as vacinas, o que elas são, por que umas pessoas acham as vacinas tão polêmicas assim, ou não, a importância delas, a importância dos profissionais da saúde, para essa questão de vacinação. Então, vamos lá, o que seria uma vacina, basicamente? Quer começar? Não, pode ser você. Bom, a vacina, falando bem mais dito popular e mais convencional, vai ser uma administração que a gente vai acabar injetando no nosso paciente, que vai servir, né, em prol de tentar trazer uma imunidade auxiliar para aquele nosso organismo e tentar trazer com que a gente consiga, de uma maneira eficaz, combater aquele possível patógeno que vai estar ali causando esse processo infeccioso, né? Então, a vacina é uma forma da gente preparar o nosso corpo para alguma infecção que pode surgir posteriormente. É uma prevenção. Sim. Então, você administra ali alguma parte do micro-organismo, da bactéria, do fungo, do vírus, né? Para tentar, quando o nosso organismo entrar em contato com essa partícula viral, essa bactéria, ele já está preparado, já reconhecer aquele indivíduo e saber como lidar com isso, né? E como que isso surgiu, professora Suzana? Vocês lembram como que a vacina surgiu? Vamos lá, lembrar das nossas aulas lá do começo. Na verdade, a vacina surgiu porque nós tínhamos a varíola. Então, a varíola era uma doença terrível, ela era uma doença que levava muitas pessoas a óbito, e além do óbito, as pessoas acabavam ficando desfiguradas depois de ter a varíola. Porque tinha várias, né, lesões ali da varíola e acabava fazendo com que essas pessoas muitas vezes ficassem desfiguradas. Então, antes, né, de se pensar no processo de vacina, existia a variolação que os chineses faziam, né? Então, o processo de variolação era pegar essas pústulas secas e colocar num outro paciente. E aí sim veio o Edward Jenner e verificou que tinha umas pessoas que entravam em contato com as vacas que tinham cowpox, né? O vírus nas vacas, e elas faziam a ordenha dessas vacas, e como tinham lesões, elas entravam em contato então com a varíola ali das vacas. Então ele pegou essas lesões, né, fez uma utilização dessas lesões e fez o primeiro processo de imunização numa criança, e ele verificou que essa criança conseguiu imunidade. Então aí por isso o nome vírus vacínia, que vem de vaca, né, e depois, né, veio vacina em si, e aí sim veio o primeiro processo de imunização, século 17, 18, por aí, né. Então, a primeira vacina que nós conhecemos e a primeira doença erradicada, né, que foi a varíola. Então, a primeira doença que nós conhecemos erradicada pelo processo de vacinação. O que abriu um leque muito grande entre todas as vacinas, e aí sim, né, as próximas vieram aparecendo. Mas o interessante para nós aqui nessa discussão, eu acho, já falando da história das vacinas, é a revolta da vacina que teve no Brasil. Porque a vacina ela se tornou obrigatória no Brasil no século XIX, e quando ela se tornou obrigatória, Oswaldo Cruz, né, colocou essa obrigatoriedade e as pessoas se revoltaram porque eles achavam que ia ser uma coisa muito ruim para eles. Então eles fizeram, né, todo um processo aí lá no Rio de Janeiro, que na época eles se revoltaram e teve muitos mortos, feridos, pessoas que foram presas e tudo mais por conta dessa revolta. E daí teve que acontecer um processo que nós vimos, que é parecido com o que aconteceu há pouco tempo atrás, que veio a varíola com tudo, e quando a varíola chegou com tudo, as pessoas voltaram de novo e falaram, não, processo de imunização é interessante, vamos tomar as vacinas. Então, é uma história que se conflita bastante com o que a gente viveu há pouco tempo atrás, né?
com relação até à vacina do Covid, né? Sim, sim. É o que a gente tem, né? A história em si, ela sempre tende a se repetir, né? E as vacinas, elas são de extrema importância para a população como um todo, mas a gente já chega um pouco lá. E, como eu comentei, a gente tem vários patógenos em que a gente pode ter as vacinas sendo aplicadas para combater esses patógenos. As vacinas, elas são muito mais aplicadas ali para os vírus e para as bactérias. Para os fungos ainda não existe nada muito estabelecido, né? Mas para vírus e bactérias isso é extremamente bem estabelecido. E quais são as principais, professor José? Ó, a gente tem algumas principais, se a gente for parar para pensar, principalmente, né, dividindo ali para bactéria e um pouquinho para vírus. A gente tem a BCG, sendo uma das principais ali, né, do nosso programa de imunização, né? Existem algumas, principalmente agora quando a gente quer, falando um pouquinho desses principais patógenos que estão bem aí presentes, a gente tem a da Covid-19, que foi uma das principais, né? Porém, a gente está tendo alguns surtos de hepatite A, e vale ressaltar, né, que a gente tem aí o programa de imunização contra a hepatite A, hepatite B também, são algumas das vacinas que a gente tem. E existem outras que acabam sendo mais específicas, principalmente para grupos específicos, né? Gestantes, pacientes que são classificados como viajantes, que acabam se deslocando de um país para outros, né? E a gente acaba tendo que ter uma seleção específica para esse grupo específico de pacientes, né? Acaba que é delegado, assim, um pouquinho no Programa Nacional de Imunização. Até como recentes a gente tem a vacina da dengue, né? Uhum. Que o Brasil tem vivido cada vez mais grandes surtos Sim, de dengue. Arbovírus. E Arbovírus aí, em geral. em geral, mas a gente tem agora a vacina da dengue sendo ofertada para a população, o que eu acho que vai nos ajudar aí a um longo prazo, para a gente não ter tantos problemas com dengue relacionados como, por exemplo, o que a gente tem vivido, né, a cada um dos verões. E Eu o acho que o da dengue, a vacina, a Qdenga mesmo que entrou, eu acho que ela é um grande avanço para nós no Brasil, porque a gente vem sofrendo com os 4 subtipos de dengue. Então ela é uma vacina que ela é bem efetiva com a infecção, então já está comprovada essa efetividade dela. Então é bem interessante que as pessoas se vacinem, porque é uma vacina que a população acabou ficando também na dúvida se vacinava ou não, se eu já tive dengue, se vacino, se não vacino, e na verdade todos devem se vacinar, principalmente aqueles que já tiveram dengue. Então é uma vacina que para nós, num país que nós estamos vendo muitos problemas com arbovírus, é bem interessante. E a hepatite A, que nem, né, o colega falou, também ela já é disponível, ela é uma vacina disponível no SUS também, tá dentro do nosso plano nacional de imunização. E a gente acaba vendo, às vezes, algumas essas doenças voltando, que nem o surto que teve aqui, né, restrito, uhum. aqui no Paraná, da hepatite A, que é uma doença que pode ser, né, eliminada aí com a vacinação, né, que pode ser parada, né, no caso de um surto. Aí. Sim. Sim. O professor José falou até da vacina BCG, muita gente não sabe, mas a vacina BCG, ela é uma forma de prevenção para tuberculose. Né? Hoje em dia a gente não tem grandes surtos e grandes problemas. A tuberculose ainda é um problema de saúde pública, só não é um problema maior justamente por causa da vacina BCG, que muita gente nem sabe para que serve. Né? Aplica lá na criança, fica a marquinha no braço, que diz que tem umas hoje em dia que nem fica a marquinha, que é uma tristeza, porque né, é uma experiência de vida. Mas é uma vacina que protege contra a tuberculose, que é uma doença bacteriana de grande relevância, difícil tratamento, não é um tratamento simples, não é um tratamento curto. Então, né, tem uma vacinação que previne, e é importante ressaltar, as vacinas elas previnem a infecção. Não é que você tomou a vacina, nunca vou ter a doença. Essa doença não vai me afetar. A questão é, se você toma uma vacina, você pode pegar a doença, mas a doença ela tende a ser mais branda, às vezes você nem percebe que acabou tendo essa infecção, ou é uma doença muito mais leve, que é o que a gente acabou vendo muito na Covid, né? Porque as pessoas tinham casos gravíssimos de Covid, muitos óbitos por Covid, e a vacinação de Covid trouxe ainda presença de infecção, mas em casos muito mais leves, muito mais brandos, não foi, né, todo o caos que a gente viveu ali no período de 2022 não, perdão, de 2020 até final de 22, mais ou menos, ainda estava bem caótico. Justamente isso foi diminuindo por causa da vacinação e os casos cada vez mais leves, né? Eu acho que é interessante essa questão da prevenção, Prevenção. porque se vocês, a gente voltando para o exemplo que o professor deu,
a gente tem a vacina da tuberculose, ela é obrigatória ao nascimento. Então a criança já vai, né, tomar essa vacina. Só que daí a tuberculose ainda existe. Eu tô vendo um monte de gente com tuberculose. Ué, mas o que está acontecendo? Então essa vacina não funciona? Ela funciona. Você tem uma prevenção muito maior de uma doença mais grave causada pela tuberculose. Então, uma tuberculose miliar, que são outros tipos de doença que são causadas pela tuberculose, não só aquela básica que a gente conhece, que é aquela tosse, aquele problema pulmonar, mas extras pulmonares, elas são. A vacina ela é bem mais efetiva até para prevenir essas infecções que poderiam causar outras manifestações mais graves. Então, é a mesma questão, né? Eu posso pegar e vou tomar a vacina da gripe e, mas eu tive gripe. Não, pera, mas pode ser que você teria uma doença muito pior. Então, ela também, além de prevenir a doença em si, o aparecimento da doença, ela também previne as causas graves da doença, né? Ela previne essas questões mais graves que podem advir da doença em si. Não quer dizer que eu vou, né, todas elas têm uma eficácia, né? A maioria Sim. das vacinas tem uma eficácia grande, 60, 80%, a grande maioria. Mas a gente previne manifestações graves advindas dessas infecções. Então, isso é bem importante. Sim. Esse é o ponto mesmo. A prevenção sempre vai ser o principal tópico quando a gente vai parar para pensar em vacinação. Sim. Não, e até pensando nessa questão das vacinas, muita gente às vezes questiona segurança das vacinas, qualidade das vacinas. É muito importante ressaltar que qualquer vacina que existe disponível hoje em dia, ela foi testada por muitos pesquisadores que despenderam vários anos das suas vidas pesquisando e desenvolvendo e testando essas vacinas para que elas chegassem na população, chegassem, né, em todos. Isso aí, assim, com muito otimismo, 10 anos. Na pandemia, a gente viveu um outro cenário em que as coisas foram aceleradas por uma questão de saúde pública, porque vacinas é uma medida de saúde pública, né? Então, nesse período da pandemia, esses processos foram acelerados, mas para você ter uma vacina aí leva cerca de 10 anos se tudo der certo. E são várias fases de estudo, várias fases de testagem, cada uma delas sendo extremamente regulada por vários órgãos, tem que ser comprovado. E como que isso funciona, professor José? Você consegue nos dizer um pouco mais sobre essas etapas? Então, existem etapas que são feitas, né, antes de se começar o estudo em si, a gente chama de uma fase pré-clínica, né, onde vai se estudar aquele modelo de vacina, se vai ser adepto ou não, faz alguns ensaios mais in vitro mesmo para se questionar e se entender a lógica daquele insumo farmacêutico ali no qual vai ser testado. E aí a gente vai começar os ensaios clínicos, né, que são divididos em várias fases. A gente vai ter fases no qual vai ser inoculado em alguns animais, se ela for uma pesquisa que inclua um modelo animal ali em si, né, onde vai se testar e vai entender aquele processo que acaba ocorrendo ali naquele animal no qual foi testado, né, e aí a gente vai seguir em outras fases no qual as avaliações vão ser mais precisas e a gente vai conseguir entender um pouquinho a aplicação nos grupos no qual vão ser testados, né? A gente vai para os ensaios clínicos em si, onde a gente vai começar a testar em um grupo de pacientes e aí a gente vai começar a monitorar um pouquinho, né? E depois dessa monitoração é que a gente vai entender esse processo depois da vacinação, entender quais vão ser os efeitos adversos, entender como é que a população vai adquirir isso, o organismo vai se adaptar, e aí sim é que a gente vai começar num processo um pouquinho mais tardio, por isso essa quantidade inteira, né, tão longa e dura tanto tempo para que a gente consiga entender se vai realmente ter a eficácia no qual a gente procura naquele processo em si, né? Assim, então elas são seguras, elas são testadas várias vezes, são autorizadas, são submetidas por vários órgãos fiscalizadores para aprovar essas vacinas. Então, um grande ponto é que as vacinas não fazem mal. Ah, mas eu tomei a vacina e fiquei com dor no braço. Fiquei com dor no corpo ali um dia. Elas podem ter efeitos colaterais, sim, né? As pessoas podem ali sentir algum efeito leve pós-vacinação. A questão é, você está se prevenindo de algo que pode ser muito pior. Que nem, voltando, né? Não tem como não falar de Covid, porque é o mais recente que todo Sim. mundo viveu, todo mundo sabe o caos que foi, né? Se a gente parar para pensar aí, alguns anos atrás, tinha senha para entrar no mercado. Podia sair uma pessoa da família para ir no mercado só.
A gente chegava em casa e lavava as sacolas, lavava os pacotes de arroz, gente, né. É insano você pensar que há menos de uma década a gente viveu isso. Sim. Então, a vacina é para prevenir, como a gente falou. Elas foram aprovadas, foram testadas, foram autorizadas e elas foram desenvolvidas para prevenir o principal, o óbito, né. Então, que a gente tem que todas elas diminuíram drasticamente os índices de óbito, por isso que hoje em dia a gente não tem mais o acompanhamento, a contagem de óbitos diária nos jornais. Os casos ainda acontecem? Acontecem. As pessoas ainda podem ir a óbito? Sim, mas são casos muito mais específicos. A gente tinha nessa época pessoas de várias idades, de diferentes tipos de corpos, diferentes estilos de vida, indo a óbito de maneira igual, né. E a vacinação ela trouxe essa mudança, né. E é importante ressaltar que as vacinas elas são uma questão de saúde pública, né. Então, ah, o e essa vacinação ela não é um ato individual. O que muita gente acha que é: "Não, eu estou me vacinando, eu estou me protegendo". Não, a vacinação ela é saúde pública e o governo, você goste ou não, ele pode acabar, não pode te obrigar a tomar uma vacina. Mas às vezes se você não toma uma vacina, por exemplo, crianças que não têm o calendário vacinal completo, elas não podem entrar na escola, não podem ser matriculadas em várias escolas. Então, assim, você pode não se vacinar, mas você não tem direito a outras, questões sociais, porque a vacinação ela é muito essa questão coletiva. Você está se protegendo, mas você está protegendo os outros. E com isso você forma ali uma rede de proteção. Porque existem pessoas que a gente sabe que elas não respondem às vacinas. Naturalmente, algumas pessoas em questões diversas da vida delas, elas podem tomar a vacina várias vezes, elas não vão responder. Ou elas vão ser alérgicas a algum componente das vacinas. A gente sabe que tem algumas vacinas que são produzidas, por exemplo, em ovos de galinha. Pessoas que são alérgicas a algumas proteínas ali do ovo, elas não podem tomar esses tipos de vacinas. Então, ou elas não vão responder, ou elas vão ser alérgicas a algum componente e não podem tomar vacina, ou por uma questão de saúde mesmo, ela não pode ser exposta a essa vacina. E essa vacinação em massa, essa vacinação, assim, de todos, é justamente para diminuir esse ciclo de transmissão da doença. Por exemplo, eu pego, eu transmito para a professora Suzana transmite para o professor José transmite à frente. Se nessa barreira encontra alguém que foi vacinado, quebra esse ciclo. Então a vacinação ela vai entrar como esse ponto para quebrar esse ciclo de transmissão e gerar, no caso assim, uma barreira de pessoas que estão vacinadas, que estão protegidas, impedindo que essa doença chegue numa outra pessoa que não pode tomar a vacina. E aí é o que a gente chama de vacinação em rebanho, que é você vacinar o máximo possível de pessoas que podem tomar vacina, que vão responder à vacinação, para proteger aqueles que não podem tomar vacina. Então é isso que muitas pessoas, não entendem, essa questão da vacinação coletiva. Por que que a vacinação é um ato de saúde coletiva e os governos eles podem estipular que sim, você deve tomar essa vacina, Eu acho que né. é importante colocar essa questão da imunidade de rebanho, né, que o professor acabou comentando aqui conosco, que é essa ideia de você proteger as outras pessoas também que estão ali. E, na verdade, barrar esse vírus, essa bactéria, que são os mais comuns, deles continuarem se passando para outras pessoas e, às vezes, tomando uma proporção de um surto, uma pandemia, né? Então, eu tô aqui com esse vírus, eu não tomei vacina, tudo bem. Aí, passei para esse aqui, ele toma vacina, opa, já não vai ter infecção aqui. Então, a gente tentar, né, deixar como se fosse, né, uma cobertura vacinal interessante para que eu tenha essa imunidade de rebanho e outras pessoas não acabem tendo infecção. Essas pessoas grupos que não podem se vacinar, grupos que têm uma imunidade mais comprometida. Então, a importância da imunidade, ela tanto é para esses grupos, tanto é também para que você barre surtos, barre epidemias, barre que esses micro-organismos consigam, né, se multiplicar e passar para outros, até os outros hospedeiros. Então, é interessante essa questão da imunidade de Sim, rebanho, né, que a gente tenta alcançar. Nossa cobertura vacinal, de acordo com o nosso Plano Nacional de Imunização, da maioria das vacinas do calendário normal, é 95% de cobertura. Para vírus influenza, vírus da gripe, é 90%, um pouco menos. Então, aqui no Paraná, a gente nem chegou perto desse 90% esse ano.
Então, as pessoas estão esquecendo, às vezes, do básico, de fazer essa vacinação para que grupos não sofram. Eu não vou ter uma enfermidade tão grave, às vezes, que um idoso, que um imunocomprometido. Então, essa imunidade para o grupo tem uma importância muito grande com relação à vacinação. Sim. E até falando de vírus, né, a professora Suzana é bem especialista na parte de vírus. Eles, dependendo da classe desses vírus, o material genético deles, eles podem mutar muito, né? Se eles mutam muito, essa transmissão pode fazer com que essas mutações acabem aumentando a incidência delas e aí a gente tem as famosas variantes virais, que aí tem que ter atualização vacinal. Então, aumentando essa cobertura vacinal, você diminui essa chance de ter mutação, de surgirem vírus mutados que podem causar novamente infecção, causar novamente a doença. O que já com as bactérias tem mutações também, mas não é nesse nível de velocidade, às vezes, que os vírus acabam realizando, né? Então é importante as pessoas entenderem que as vacinas são seguras, são eficientes, são para prevenção e é uma questão de saúde pública, né? E os profissionais de saúde, eles entram em várias etapas, né? Onde que eles vão acabar atuando. Eu acho que é importante a gente parar para mencionar e focar de novo na palavra prevenção, né? Os profissionais de saúde, eles estão super ligados e principalmente eu acho que hoje, com a informação que a gente tem muito mais fácil e com a quantidade de pessoas que é muito mais acessível à informação, você ser um profissional de saúde que você está ligado principalmente nessas questões de vacinação, são importantes para que você consiga mobilizar um número mais, né, abrangente de pessoas ali que estão presentes. Então, você, enquanto profissional de saúde, poder atuar nessa parte da prevenção, dos cuidados com aquela vacina, de entender quais são os pacientes que são aptos, né, para estar tomando aquela vacinação, é importante para que a gente consiga auxiliar tanto em vários fluxos, né? Você estava comentando da revolta das vacinas, é importante o profissional de saúde estar atento a essas questões para não espalhar as famosas fake news, né? E tentar entender e promover a saúde de diversas maneiras. Estar ciente disso e tentar conseguir ajudar com a população é o principal ponto no qual a gente está preocupado nessa questão realmente da vacinação, né? E a gente consegue atuar enquanto profissional de saúde em diversos outros períodos, né? Na aplicação especificamente, no cuidado da administração desse processo, né? Da aprimoração, do aprimoramento dele, né? E entender um pouquinho como é que seria se a gente não tivesse esse insumo tão importante. E aí o profissional de saúde ele acaba estando em diversas etapas nesse processo de elaboração, né? Eu acho que é bem interessante isso que o professor também comentou, porque todo mundo conhece alguém que é farmacêutico, todo mundo conhece um biomédico, um biólogo e da família. Sempre Sim. tem. Então eu vou chegar lá pro meu primo e falar: você que é farmacêutico, e aí, você vai tomar a vacina do Covid? Ah, você não vai tomar? Nossa, mas por que você não vai tomar? Sim. Então já começa a disseminar uma questão, né, para várias outras pessoas. Então, ó, meu primo falou que não vai tomar vacina e ele é farmacêutico. E ele É uma não vai tomar vacina, responsabilidade nossa, social, então, né? né? Então, existe essa questão muito grande. Então, os profissionais da saúde, eles são também, né, buscados para essas informações. Ah, então a vacina causa isso? Opa, peraí. Vou lá perguntar pro meu primo, causa isso mesmo? Então, isso é interessante a gente estar atento a essas informações e poder passar as informações corretas e também, né, ser um exemplo no processo de vacinação. Existem os grupos prioritários para vacinação, os profissionais da saúde são grupos prioritários também para algumas vacinas. Então, a gripe, de novo, é uma delas. Então, eu sou um grupo prioritário, então eu vou tomar essa vacina. Mas aí chegou a vacina lá no meu hospital, eu não vou tomar, porque eu vou tomar essa vacina, eu vou ficar doente por uns 4, 5 dias, meu braço vai doer, vai... Não, eu vou tomar porque eu vou conseguir continuar atendendo os pacientes e não vou também transmitir para esses pacientes essa doença. Então, é importante a gente ter esse cuidado também como profissional da saúde. A informação, porque somos profissionais que são buscados, sempre tem alguém que vai perguntar, uma vozinha vai perguntar para você, ó, eu Uma tomei essa vizinha, uma vacina, vizinha. uma vizinha vai, eu tomei, fiquei mal pra caramba, foi essa vacina, eu não vou tomar ano que vem. Não, Uhum. peraí, você vai tomar ano que vem. É importante você, né, tomar vacina anualmente, né, na questão da vacina da gripe. Então, é importante nessa questão de também conseguir demonstrar para a população a importância das vacinas, né? Que é uma coisa que a gente tem que reforçar toda vez. Eu dei o exemplo da revolta das vacinas, voltando de novo, porque aconteceu lá no século XIX. A gente teve a varíola sendo erradicada.
a gente tinha outras doenças no Brasil, que nem a polio e o sarampo, que também estavam contidas. As Sim. pessoas pararam com o seu calendário vacinal e essas doenças voltaram. Então, assim, esse é um dos grandes problemas. Então, a gente tem que continuar se vacinando para que não surjam novamente esses casos. Então, eu, como profissional da saúde, eu tenho que colocar, não, eu tomei uma dose, não vou tomar a segunda. Não, você tem que tomar a segunda, é daqui tanto tempo. Então, é importante, né, esse processo com profissionais, além de estar na aplicação, de estar explicando. E ocorrem muitas notícias erradas, muitas Infelizmente, notícias, infelizmente. poxa, a vacina causa isso, eu tive uma reação adversa da vacina desse jeito, não sei quem tomou a vacina ficou muito doente. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas informações também. Porque existe um sistema de notificação, existe um sistema para verificar essas questões de reações adversas das vacinas, e é ele que a gente tem que buscar, né? Isso é importante para os Sim, profissionais da saúde justamente. também. O essencial é que os profissionais da saúde, eles são o ponto, né? Daquele núcleo familiar, aquele núcleo de amigos, ele vai ser o ponto ali de tirar dúvidas e perguntar. Então, é importante que os profissionais da saúde saibam explicar, estejam atualizados, tenham conhecimento sobre isso. Quando surge uma nova doença, o profissional da saúde tem que ir atrás para conhecer, para entender e estar a par e é aquilo, o profissional da saúde tem que defender a saúde pública. Não a saúde pública, o órgão público, mas a saúde pública, no caso de saúde da população como um todo. Né? Então, visando o bem, né, de conhecidos, desconhecidos ainda mais, porque a gente desconhece muito mais gente que a gente conhece, né? Então, profissionais da saúde sempre têm que estar bem atualizados. E é dessa forma que os profissionais da saúde sempre têm que estar atualizados, que a gente está aqui, obviamente, para falar sobre vacinas para vocês, mas também para promover uma pós-graduação que a gente está abrindo agora na Unidom Bosco, que é a pós-graduação em microbiologia avançada. Nessa pós a gente vai abordar a parte de vírus, a parte de bactérias, a parte de fungos. Então vocês vão ter aulas práticas, vários conhecimentos vão ser compartilhados. Vocês vão ter aula com o professor José, com a professora Suzana, comigo e com vários outros grandes nomes da área microbiológica. E para você que está assistindo aqui, entre em contato comigo, entre em contato com o Dom Bosco e eu garanto para você um voucher de desconto que você vai poder utilizar e vai ter desconto de 40% durante toda a pós-graduação. Tá? Então, a gente debateu aqui um pouco sobre as vacinas. Esse é um assunto que vai ser debatido novamente durante ali algumas aulas na pós-graduação, então é um assunto que rende também. A gente teve uma conversa bem breve aqui, se a gente fosse destrinchar vacinas, a gente ficava aqui o dia inteiro e faltava tempo ainda. Então, você que tem interesse em conhecer mais, não só sobre vacinas, mas também sobre vírus, bactérias, fungos, identificação, classificação, venha buscar então a Unidom Bosco para aperfeiçoar o seu